brabo, GameStick 4K Lite. Bora lá que hoje eu quero trazer uma lista de mais 10 jogos incríveis do GameStick, meu top 10 de 2024. Se você é fã desse GameStick, fica até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa pra você. Então, bora pro vídeo que vai barra pesada! Então bora lá, a gente tem que começar com quem? Com o rei dos videogames, é claro, nós vamos começar pelo Atari. Agora eu quero que vocês preparem e aguçem os seus sentidos, que agora os sons vão fazer a gente voltar lá na década de 80 com Sequest. Imagens fortes agora pra você que curte, olha esse som. Rapaz, deixa eu lembrar aqui, deixa eu voltar lá em 1980 agora. Eu fico impressionado como que a simplicidade do Atari faz a gente enlouquecer, não é verdade? Começando, olha esse som, mano, olha essas imagens, de volta, Back to the Future, aqui no caso é Back to the Past. Olha isso, mano. Lembrando que a gente pode, né, gente? Eu fico dando mole aqui. A gente pode sim acertar essa galera, esse peixinho aqui. Eu acho que isso é uma piranha. Eu não sei que peixe que é esse não, mas parece muito. E quando a gente acerta, tomei pra colé, véi. E assim, galera, eu considero, assim, eu não sei dizer pra vocês se é a época, se é porque a gente não tinha, era a primeira tecnologia que tínhamos acesso aqui dentro das nossas casas aqui, cara. Pra mim o Atari é um símbolo, eu acredito que pra todos os brasileiros, cara, o Atari é um símbolo nacional, assim, que na época eu jogava não era Atari, se é que vocês me entendem. Eu tinha o Atari Milma, ou seja, o clonezão barra pesadíssima do Atari, que era aquele que vinha do Paraguai, das tiazonas sacoleiras que trazia pra nós. Bora pro próximo, que já bateu aquele sentimento, né? O coração já palpitou aí, né? Bora pro próximo. E o segundo da lista que eu quero trazer pra vocês, agora nós vamos dar um rolê ali nos Famiclones, Famicom. E o escolhido, eu não sei se vocês conhecem, tá? G.I. Joe Special Force. Se liga, se liga, se liga. Esse jogo aqui me surpreendeu pra caramba. E eu vou falar a verdade pra vocês. Cara, quem não lembra de Comandos em Ação na época, passando ali na TV Globinho? Na época não era TV Globinho não, na época passava era no show da Xuxa mesmo. Nada de TV Globinho não, TV Globinho eu já tava muito mais velho. Vocês estão vendo que tá passando os personagens aí. Ó o Snake Eyes, ah caramba, velho. Como eu voltei no passado agora vendo isso aqui. E esse jogo, ele é tão surpreendente. É um jogo marrento, cara. Olha só pra você ver. Ele é final de geração, eu nem conhecia esse jogo. Você monta a sua equipe. Você pode pegar o Duke, você pode pegar o Blizzard, você pode pegar o Snake Eyes, o Captain Grid, o Rock'n'Roll. Aí você monta a sua equipe. Você pode escolher 3, ó. Eu escolho sempre o Rock'n'Roll. E o membro número 2, sempre Snake Eyes. Aí você tem o Duke, que é o comandante da missão, e mais 2 para você interagir. Olha como é que esse jogo é marrento. Ele usou todo o potencial do Famicom na época, mano. Olha só, o Duke, mano, ele pode voar pela fase, velho. Isso aqui, mano, na época pra mim é histórico, porque eu sempre gostei de jogos em que a gente podia planar, assim, livremente por toda a fase. Eu acho um show de bola. Olha esses gráficos, olha essa paralaxe. Eu sei que tem, se você é novinho, se você tem aí na casa dos seus 15 a 20 anos, você vai estar estranhando muito aqui esse jogo, esses gráficos, mas acredite, é lindo. E é um jogo barra pesada, por quê? Cara, na época a gente não tinha tantos recursos pra gente atingir. Olha só, aqui eu vou apertar pause e agora eu vou modificar para o Rock'n'Roll. Trocou, agora eu sou o Rock'n'Roll e cada Joe tem uma habilidade diferente, mano. Tem armas diferentes. Esse aqui, a parada dele é mais frenética. Quando a gente aperta aqui o select, que ele troca a arminha lá, ó. Ele fica com essa arma tipo do Super Contra aqui, muito barra pesada. E tem também o Snake Eyes. A gente vai lá, pega o Snake Eyes, é óbvio, ele é um ninja. Olha lá, ó. Ele tem esse Hadouken aqui, que ele vai soltando. E se você troca com Select, você vai ter a espadinha dele.
e ele tem um pulo altíssimo. Olha a altura do pulo do Snake Eyes, mano. Me diz aí se você já conhecia ele lá na década de final de 80, início de 90. Eu não conhecia. Diz aí, bora pro próximo. Tá, continuando no Nintendinho DuckTales. Prepara, escuta. Aí vem o furacão, vem emoção, vem correndo e adiante, vem sensação, belos castelos, belos duelos, DuckTales. Caraca, voltou. Esse aqui era do SBT, hein, galera? Vocês lembram disso, mano? Olha isso sendo reproduzido no Nintendinho, galera. Que jogo. Cara, esse jogo, eu gosto de jogar na fase da lua. Eu gosto de jogar na fase da lua que, cara, tem um som que eu tenho que colocar pra vocês relembrarem e escutarem, mano. Olha isso. Olha esse som, velho. Olha, é muito clássico. Às vezes esse som, galera, eu boto pra escutar no foninho. No Spotify tem. Depois você coloca lá playlist DuckTales NES. Você vai conseguir escutar essa música icônica do Nintendinho. E, cara, é muito diferenciado a gameplay desse jogo, cara. Eu fiquei muito surpreendido. É um jogo difícil, tá, galera? É um jogo bem difícil, que me surpreendeu demais na época a gameplay dele. Ele é cheio de segredos, cheio de passagens secretas, cheios de labirintos. Pô, vai morrer. Mas é maravilhosa essa trilha sonora, cara. É muito ímpar essa música. Você falar assim, qual a melhor trilha sonora do 8 bits? Eu sei que tem grandes trilhas sonoras, grandes mesmo. Mas quando eu ouço DuckTales, essa aqui bate forte a emoção, a nostalgia, assim, cara, eu sou de fato transportado pra época. É mágico, as cores, cara, desse jogo é assim, muito realista. O Nintendinho, ele tem aquela característica de ser uns jogos com a paleta mais pastel, mais escura. E esse aqui, velho, é um jogo Disney, né? Então, esse aqui fica diferenciado pra você ter uma noção do poder gráfico que tinha o Nintendinho. Bora pro próximo antes que eu começo a chorar. E agora nós vamos passar pro console ou videogame mais incrível de todos os tempos. É o Mega Drive. E o escolhido foi Tartarugas Ninjas, o retorno de Shredder. Quando eu vejo esse símbolo da SEGA, eu me arrepio todo. Não tô zoando não, velho. Vocês que são assíduos aqui do canal, vocês sabem a minha paixão declarada pelo Mega Drive. Escuta. Escuta. É icônico demais, cara. Dessa vez eu escolhi. Não pode ter um jogo, não pode ter um top 10 de Game Chic sem ter um jogo de Tartaruga Ninja, né? Nos anos 90, Tartarugas Ninja dominava tudo. E eu já quero começar esse jogo mostrando essa curiosidade aqui pra vocês. Você pode vir aqui na tela de opções, além de só aumentar, não só aumentar, né, os continue e as suas vidas aqui, você pode escolher o estilo, velho. Fica reparando no estilo, ó, vou deixar, tá vendo, anime e comic. Vou deixar no anime e olha as cores que as tartarugas ficam. Eu sempre gosto de começar com Donatello. Donatello pra mim é o melhor de todos, tá, galera? Eu também sou fãzaço do Donatello. Por quê? Porque eu sou nerd, porque eu curto pra caramba ciências, sempre gostei, sempre fui muito curioso. E o Donatello é o cara das invenções, é aquele cara, é o físico, é o cientista, eu curto pra caramba ele. Vocês estão vendo o esverdeado e o roxo do Donatello, como é que ficou aqui? Eu quero agora mostrar pra vocês como é que fica a versão das revistinhas, cara. Olha só, aqui é do anime. Agora eu vou colocar pra vocês a versão comics, ou seja, nós vamos jogar na versão das revistinhas. E, cara, é surpreendente, vocês vão ver a caricatura, como é que fica, cara, surreal. Eu gosto de jogar nessa versão aqui, que é menos estourada, né, se puder assim dizer. Eu acho que fica um verde muito estourado, diferente de tartaruga. Esse aqui fica
sensacional, cara. Olha a cor que ficou o Donatello. E sim, cara, eu gosto de jogar nessa versão. Por que que eu escolhi esse Tartarugas Ninjas aqui? Porque pra mim, cara, o melhor que tem de todos é esse aqui. Questão de jogabilidade, questão das músicas, do som, da história. Pra mim, esse é o melhor de todos. Diz aí nos comentários qual que você acha. Se é o Hyperstone Heist, se é o The Arcade Game. Me diz aí que eu quero saber de fato qual que é a sua escolha. A minha escolha de melhor Tartarugas Ninja é o do Mega Drive. Esse aqui, Return to Shredder, ou Retorno de Shredder. E mais um do Mega Drive agora, cara, um dos mais difíceis da vida, Virtual Bart. Galera, e já que nós estamos falando aqui do Mega, nós estamos falando de desenhos que fizeram sucesso nos anos 90. Eu decidi trazer aqui agora também, o Bart, velho, um dos jogos assim, quase impossíveis de se jogar, velho. Eu aluguei esse jogo inúmeras vezes, velho. Esse aqui não é o mais legal não, mas é o único que é mais fácil, tá ligado? Esse do... Errei, era pra direita. Esse aqui tem várias modalidades que você vai ter, que você pode colocar o Bart pra enfrentar. E a mais legal é a do estilingue, daqui a pouco nós vamos ver ela. E cara, eu aluguei demais esse jogo. É um jogo assim, muito divertido, mas ele é extremamente difícil, cara. Eu suei muito nesse jogo pra conseguir fazer qualquer coisa. Eu devo estar alugado esse jogo sem brincadeira. Eu aluguei umas 10 vezes esse jogo até conseguir... Tipo, não foi zerar não, concluir, velho, concluir as fases dele, que é muito difícil você concluir todas as fases desse jogo. E olha que eu tô indo bem, hein, velho, narrando aqui pra vocês aqui e jogando. Fui bem, fui nada, deu game over, achei que eu tava indo bem. Essa aqui do tomate, você tem que ser físico pra você continuar. Primeiro que você tem que apertar aqui, aí você vai ver ali onde parou, Você tem que calcular a força do tomate, o quadrinho do tomate, ó. Véio, é o trem mais difícil do mundo. E se você quiser jogar nas pessoas que tem do lado ali, você consegue jogar ainda lá, ó. Você vira ali, caraca, acertei na cagada esse aqui, doido. Olha lá o nosso diretor, que agora eu esqueci o nome dele. Ai, quase que eu consegui, mano. Esse aqui é o que eu mais jogava. O mais divertido, eu sempre achei ali aquele do tobogã. Mas assim, o que eu mais me prendia mesmo pra jogar era esse aqui, velho. Você ficar atacando tomate, depois na segunda fase. Depois que eu passei dessa parte, eu achei que eu tinha acabado. Não, ainda tinha a parte do ovo, que depois disso aqui, nós acertamos o ovo ainda. Ai, errei, velho, eu queria ter acertado ele. Bora pro próximo, cara, se fosse por mim, eu ficava aqui só falando de Mega Drive. Mas tem mais videogames, vamos mostrar que o Game Stick é farto, é lotado de videogames. Bora lá pro próximo. E agora nós vamos começar a falar de Super Nintendo, que também é muito bom. O Mega é melhor. Tô zoando, não faz isso não, doido. Não faz isso não, corta isso aí. E agora nós vamos falar de Super Nintendo. Bora lá, quando vocês veem aí que é da Konami, vocês já arrupia, dá aquela arrupiada, né? Então bora lá que é brabo, é jogo bom, é Contra 3 The Alien Wars. Cara, me lembra muito Final Fight, é esse iniciozinho aqui, um pouco de Streets of Rage também, aquele trem urbano, né, e tudo mais. Vocês conhecem a história de Super Contra? Vocês sabem que Super Contra, nós lutamos contra alienígenas que possuíram os nossos soldados, os nossos amigos, e a gente vai combater esses alienígenas. Vocês sabiam disso, cara? E Contra Alien Wars, cara, eu considero assim, uma remasterização fiel do nosso grande jogo Super Contra do Nintendinho, que foi o que eu mais joguei. De fato, é incrível esse jogo, assim, é uma melhora gigantesca na gameplay, eu gosto demais desse jogo. Enfim, Super Contra é jogo bom, tá aqui nosso sexto aqui, tá, galera, pra vocês não perderem. Vocês podem ver que eu sou bem habilidoso, porque eu joguei demais com meu pai esse jogo, não esse, joguei do Nintendinho. Eu comecei a me empolgar aqui, tomei pra dentro. Mas tudo bem, bora lá continuar, cara. Eu não considero que esse aqui é o melhor, tá, galera? É o melhor de todos os contras que tem. Eu considero o melhor... Não vou falar não, vou manter segredo. Se você quiser saber, deixa nos comentários aí que eu falo pra você nos comentários qual que é o meu preferido. Mas de fato, Alien Wars, ele é, cara, já deu game over. Vocês viram aqui que é muito frenético. Por isso, uma cópia fiel
do NES. Do NES você joga assim freneticamente durante horas para aprender os macetes na primeira fase, cara, sério. Na primeira fase você já apanha, assim como esse aqui, né? Todos os Super Contra são muito barra pesada. E voltando aqui, eu acho esse jogo muito bom. Jogabilidade, fidelização com o do NES, gameplay, gráficos muito bonitos, muito excepcionais. Mas não acho que é o mais bonito. Para muitos ele é sim, de fato, o melhor. Mas para mim não. Mas de fato ele é muito cobrado em todos os top 10 que eu faço aqui. Ele é muito cobrado pelos meus players aqui, pelos inscritos do canal. E tá aí contra Alien Wars, contra 3 do Super Nintendo. É o único que tem no Super Nintendo. Muito bom ele. Vocês já viram a cara desse cachorro na hora que ele tira ali o rosto de dentro da lata do lixo. Esse cachorro é feio pra caramba, né, velho? Deu game over 2 vezes na primeira fase. Já é difícil esse jogo. Imagina falando com vocês aqui. Barra pesadíssima, bora pro próximo. O 7º da lista vai surpreender vocês. Olha esse som, irmãos! Super Double Dragon. Não considero que esse jogo é uma cópia fiel de Double Dragon. Eu achei assim que eles utilizaram muito bem o nome. Ficou assim, muito diferente a gameplay dele. Mas eu gostei, velho. Ele ficou com uma pegada bem retrô atual na época, né? Esse jogo é um jogo de 1995. Eu acho que ele pegou muito bem a essência de Double Dragon, né? Na época eu falava Double Dragon, irmão. E assim, fidelizou muito com gráficos incríveis pra época. Eu considero sim um dos melhores beat'em ups, o Double Dragon, velho. Foi o primeiro beat'em up que eu joguei no arcade em 1988. A memória está viva até hoje. O Double Dragon 1 é o meu preferido, esse aqui não é meu preferido, óbvio. Mas enfim, é um super jogo do Super Nintendo e ele não é tão conhecido não. Olha pra você ver essa movimentação, como que ela é diferenciada, ela é cinemática, o jeito que sai o soco e sai o chute. Olha só pra você ver o jeito que ele dá o balão, lembrando até o balão que o Ken dá, ou o Ryu, né, no Street Fighter. Eu assim, achei um jogo assim, inovador pra caramba pra série Double Dragon. O som, cara, eu acho assim, muito marcante, cara. A trilha sonora de Double Dragon, ela é incrível. E eu vou parar de falar aqui, senão vocês vão ver que eu me emociono. Velho, falar de nostalgia, de retrô, eu me emociono. O Double Dragon é muito marcante pra mim. Sou fã de todos, até da versão do Mega Drive que não ficou tão boa, que foi o Double Dragon 3. Mas enfim, eu gosto de todos, cara, sem defeito pra mim, Double Dragon. Bora pro próximo. Vocês acharam que eu não ia trazer PS1? Escuta, olha só. Ah, eu te peguei, você achou que ia ser Resident Evil. Não, mas essa aqui é a versão japonesa. A versão japonesa é Biohazard. Caraca, maluco. Fala pra mim desse top 10 aí, sobrinho, se você tá gostando até aqui, cara. Se inscreve no canal, deixa aquele like super especial aí pro seu tiozão. Se o Mega Drive é o meu videogame preferido, Resident Evil é o meu jogo preferido, só pra vocês saberem. E esse aqui já vem bugado, olha só pra você ver. A Jill já está com o seu, como é que chama? Com a sua arma mais poderosa de todas. E eu esqueci como é que se movimenta aqui. Eu tô acostumado, aí ó, eu tô acostumado a jogar no Resident Evil já remake e tal, já não é mais assim, esse estilo de gameplay mais incrível, cara. E olha só, velho, você viu o Game Stick rodar um jogo de PS1 bonitaço desse jeito aqui, dá até uma melhorada, né? Porque dá uma melhorada na textura, dá uma melhorada na, como é que eu vou dizer assim, nas cores do game, fica menos embaralhado, fica menos embolado, fica muito bom, o som fica melhor, assim, a imagem fica melhor, rapaz. Eu não vou parar de jogar Resident Evil 3, cara. Eu zerei recentemente o Resident Evil 3 em live, só que a versão remake, né? E assim, é um jogo bom, mas não chega nem perto desse aqui, irmão. Resident Evil, eu sou classiqueira, mano. Eu gosto dos antigos. E bora pro próximo. E o próximo da lista também de PS1, eu quero que você coloque aí nos comentários, olhando essa imagem aqui, você sabe que jogo é esse? 1997. Vou manter o suspense. Escutando essa música, você já identificou?
New game. Ah, de tiozão. Voltando a jornada a 1792, na cidade da Transilvânia, na Romênia. Vivenciem essa volta ao PS1, ao passado, e escutem, ouçam, vejam essas imagens que nos surpreenderam tanto na época. Cara, vocês já identificaram, né, velho? Vocês estão ligados que é Castlevania Symphony of the Night. Olha isso, cara. Quando eu vi essas imagens a primeira vez, olha o castelo do Conde Drácula. Lembrando, galera, que o último Castlevania que eu tinha jogado era o Bloodlines, na época do Mega Drive. E depois que eu conheci esse aqui, bem depois, irmão, na época vocês têm que lembrar a passagem do 2D pro 3D. E todo mundo ficou achando que Castlevania, esse aqui, já ia ser em 3D, irmãos. E, cara, não foi. Eles fizeram o melhor Castlevania que eu já joguei na minha vida. Cara, você pensar na potência do PS1 pra fazer um jogo em 2D, mano, eles levaram a parada além, velho. Olha isso, olha esses gráficos. Olha como é que ficaram os Belmont. Olha isso, velho. O estilo que ficou. A primeira fase aqui a gente já enfrenta o Conde Drácula e tudo mais. Ah, eu soltei o poderzão, velho. Eu esqueci. O triângulo solta o poder. Mas aqui só pra vocês relembrarem a trilha sonora mais marcante da época. Lá o Conde Drácula todo tiradão. Mano, esse jogo ficou muito anime da época. Esse jogo ficou bastante próximo do que nós jogávamos ali, do Dragon Ball Z, a caricatura, a imagem. E eu fiquei apaixonado por esse Castlevania. Eu sou fã, assim, o que eu mais joguei não foi o de Nintendinho, o que eu mais joguei foi o Bloodlines de Mega Drive. E esse aqui, velho, depois que eu conheci, eu já não tinha, já não era mais da época dele. Eu conheci esse jogo depois. Mas tá aí no GameStick, quem quiser curtir, nono do top 10. E agora o último nós vamos mostrar pra vocês aqui, claro, fliperama. Eu deixei ele por último, que é o que vocês mais gostam, que eu tô ligado. Galera, olha essas imagens. Eu nunca trouxe esse aqui em nenhum top 10. Olha isso, o Kyo versus o Ryu com a Akuma chegando, velho. Cara, esse jogo é épico. Eles conseguiram reunir as duas maiores cenas, velho. As duas maiores, cara, Capcom versus SNK, velho. Sucesso. Eram rivais, tipo Mega Drive, Super Nintendo, Mario e Sonic. E eles reuniram, velho, os dois. Eu acho esse jogo incrível, sensacional. E assim, tem personagem, galera, vocês vão ver aqui, tem personagem que não acaba mais. E além desses todos aqui, velho, ainda tem personagem secreto, cara. Você consegue fazer o final de todos esses personagens. Cara, é quase impossível, mas com o GameStick facilitou pra caramba pra você conseguir fazer o final de todos eles, velho. E olha só, essa aqui é a Psylocke que nós estamos lutando contra. É tipo Marvel, é tipo Capcom versus SNK. Então, vários personagens, tem muito personagem secreto pra você descobrir nesse jogo. E cara, eu achei esse um dos maiores, um dos melhores jogos de luta que tem. A movimentação, gráfico, paralaxe, tudo demais. Esse é o 10º da lista. E pra você que ficou até aqui, eu tenho uma primeira surpresa. Aqui no final do vídeo tem mais uma surpresa. Olha só, é mais um jogo de brinde pra vocês. Tem muita gente que fica mandando mensagem pra mim nos comentários perguntando: Tio Alex, como é que é o nome daquele jogo que tinha uma senhorinha que enfiava porrada em todo mundo, que ninguém conseguia ganhar dela? Joguei muito no fliperama, foi ele no finalzinho dos arcades. É, cara, é esse jogo aqui, ó, Power Instinct. Cara, ele é um jogo assim que meio que copiou Street Fighter, meio que copiou The King of Fighters, meio que copiou Dragon Ball Z. Esse cara aqui é a cara do Ryu, acho que é o Ryu, do The King of Fighters, né, velho? E tem aquela senhorinha, velho, não veio ela aqui pra selecionar na primeira fase, não. Rapaz, esse jogo na máquina é um verdadeiro papa-fichas.
mas ele é super divertido, ele é incrível e é nostálgico pra caramba. Eu não lembrava do nome desse jogo, depois eu consegui lembrar nas andanças aí pelas ROMs antigamente e tudo mais. Eu lembrei desse jogo, não é novidade, mas tem gente que ainda assim pergunta nos comentários aqui dos meus jogos de Game Stick, sempre pergunta sobre o jogo da velhinha que enfiava porrada em todo mundo, velho. Nós não pegamos, não deu uma sorte de pegar ela aqui de cara. Ela é incrível de forte, mano. É sério, incrível. E tá aí, esse é o primeiro bônus do vídeo que eu tenho pra você, Power Instinct, sendo o número 11 desse Top 10. Então, galera, diz aí o que vocês acharam dessa lista de Top 10. Vocês sabem que essa é a segunda lista de Top 10 que eu trago desse brabo Game Stick mais amado do Brasil. É sério, galera, não tem como. Eu tenho todos os Game Sticks aqui. Cara, o que eu mais jogo é esse aqui, o que mais vende é esse aqui. E por falar em vender, cara, eu quero apresentar pra vocês hoje a lojinha do tio Alex oficialmente abriu. Pra você que é fã de Game Stick, quer comprar um Game Stick de qualidade, olha só pra você ver. Eu tenho o meu selo aqui, ó, o selo do tio Alex testado e garantido. Todo Game Stick que você comprar aqui do canal, ele será testado antes, para ver se não tem bugs, para ver se o cartão de memória dele não veio tela preta. Cara, todo Game Stick que você comprar comigo, você vai comprar de olho fechado, sem ter nenhuma dúvida. Eu vou enviar ele para você, sou eu mesmo que vendo, sou eu mesmo que embalo, sou eu mesmo que envio para você. O link dele tá na descrição aqui, você vai ser direcionado diretamente pro Mercado Livre. E quem comprar o Game Stick aqui do canal tem alguns mimozinhos, tem alguns brindes que vão ser selecionados especialmente para você. E eu vou contar um segredo: você adquirindo o meu Game Stick, você vai ter o backup dele vitalício para sempre. Você vai ganhar um e-mail e senha no qual, se você precisar, se caso deu o apagão lá no seu Game Stick, eu vou te enviar um vídeo tutorial explicando como que você faz a instalação e o backup do seu Game Stick para você nunca sofrer e nunca ter que sair procurando aqui no YouTube como é que eu faço para reativar, para reinstalar. Eu tenho um vídeo no qual eu vou te ensinar como você faz isso, é super simples. Já vão estar ali todos os programas que você tem que instalar no seu cartão de memória novamente e continuar sendo feliz com o seu Game Stick, beleza? Inaugurada a loja do tiozão. Espero que vocês gostem dessa notícia e, por favor, deixe aí nos comentários. No mais, sobrinhos, se você gostou desse vídeo, eu tenho um outro aqui que eu vou deixar no card. Se você não assistiu o primeiro Top 10 desse Game Stick brabíssimo, clica aqui. E se você curte o conteúdo do Game Stick, eu tenho uma playlist especial pra você. Você vai clicar aqui. No mais, é isso que eu tinha. Deus abençoe a todos e compra na mão do tiozão, hein? Valeu!